de março de 2017. Corinthians derrota o Linense aqui na Arena de Itaquera e vai para a fase final do Paulistão, livre do jejum de 5 jogos sem vitória. São Paulo também vence, encerra jejum e rebaixa o São Bernardo. Santos vira para cima do Novo Horizontino na Vila e termina a primeira fase na liderança do grupo. Com o time misto, Palmeiras é derrotado pela Ponte em Campinas e perde Zé Roberto e Vitor Hugo para a primeira partida das quartas. Federação Paulista de Futebol e clubes definem as datas dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. E São Paulo Linense terá 2 partidas no estádio do Morumbi. E ainda, a Associação de Futebol Argentina elege novo presidente, que chega prometendo brigar pela redução da suspensão de Messi. E os gols da quarta-feira pelos campeonatos estaduais. Olá, boa noite! A semana está quase acabando, antes disso a gente tem Gazeta Esportiva. E olha, depois de 12 rodadas, chegou ao fim a primeira fase do Campeonato Paulista. Palmeiras, Corinthians, Santos, Ponte Preta, São Paulo, Linense, Botafogo e Novo Horizontinos estão classificados para as quartas de final. O Gazeta Esportiva vai mostrar para você os detalhes da última rodada. Agora a gente começa pelo Corinthians, que venceu o Linense por 3-1 e encerrou o jejum de 5 jogos sem vitória. Veja como foi essa partida na reportagem de Fernando Gavini. Noite fria, pouca gente na Arena de Itaquera, 12.159 torcedores, o segundo pior público da curta história do estádio, para ver um Corinthians que não vencia 5 jogos e desfalcado de 6 titulares. Mas o que eles viram em campo foi muito melhor do que eles esperavam. A começar por Guilherme Arana, que era dúvida por conta de uma pancada no tornozelo sofrida no clássico contra o São Paulo. O doutor falou se havia uma revolução no meu pé, poderia ter chance de jogar. E os fisioterapeutas também deram total apoio, acho que fizeram massagem, tratamento. Tomei uma injeção antes para dor e bola para frente, eu acho que só uma dorzinha não ia me tirar do jogo. O lateral não só superou a dor, como colocou a bola na cabeça de Léo Jabá para abrir o placar. O primeiro gol do atacante como profissional. O 4º cruzamento do lateral, que terminou em gol na temporada. Passa um filme na cabeça, né? Até ali no final do jogo fui procurar meu pai ali na arquibancada, meus pais, e fui daí dei a camiseta do jogo, nem quis trocar no vestiário lá, tirar ela, porque só ele sabe o que eu passei para chegar até aqui. Então é uma realização de um sonho e é só o começo. O jogo foi bom também para ver em ação o goleiro Kaique. Ele foi a surpresa da escalação, mas foi firme sempre que foi exigido. Eu já estava meio que preparado, o pessoal já estava falando comigo que podia ser que eu ia jogar e tudo mais, e então eu já estava me preparando e é isso, a gente se prepara todo dia treinando e quando surge a oportunidade a gente tem que tentar agarrar. Era jogo para acabar com um jejum de vitórias e, se possível, com qualquer outro tabu que pudesse atrapalhar a partir da fase final do Campeonato Paulista, que começa no fim de semana. Jadson fez a parte dele, um golaço, o primeiro do Ney em sua volta ao Corinthians. Conheço muito bem o Jadson, né? Trabalhei com ele primeiro período dele aqui. Essa evolução é natural, como o Jô também já melhorou, está com mais mobilidade. E a gente sabe que o Jadson tem muito mais ainda. E o mais importante é que ele está interessado em melhorar. Havia ainda mais um tabu a cair. O maior artilheiro da Arena Corinthians, que esteve na véspera no estádio para defender a seleção paraguaia, entrou aos 10 do segundo tempo no lugar de Pedrinho e precisou de apenas 11 minutos para balançar a rede pela primeira vez na temporada. Só não foi uma noite perfeita porque Thiago Humberto descontou para o Linense. Mas tudo bem. O torcedor que veio à fria Arena Corinthians viu o primeiro gol de Léo Jabá como profissional, o primeiro gol de Jadson desde que voltou ao clube e também o primeiro gol de Romero em 2017.
Além disso, o ataque, que só tinha 1 gol de média por partida, marcou 3 pela segunda vez no Campeonato Paulista e pela primeira vez no estadual, venceu por 2 gols de diferença. Muito importante a gente procurar trazer as decisões para nossa casa, a gente sabe da força, mas o que o torcedor mesmo está confiante, saiu daqui confiante não só pelo jogo de hoje, mas pela campanha que nós fizemos nessa primeira parte. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e acho que foi a melhor partida do Jadson desde que ele voltou ao Corinthians. Está recuperando o ritmo de jogo, está sentindo mais à vontade, fez um belo gol. Aliás, todo mundo marcou pela primeira vez no ano. O Léo Jabbar marcou pela primeira vez com a camisa do Corinthians, profissional. O Romero, que é o maior artilheiro da Arena Itaquera, ou da Arena Corinthians, como denomina o nome do estádio, o Corinthians, marcou ontem também pela primeira vez no ano e o Jadson marcou pela primeira vez desde que voltou ao clube. Portanto, foi uma vitória interessante. O Corinthians não jogou lá aquelas coisas, mas fez o suficiente para vencer. E o nosso querido Fábio Carilli estava ali, né? Muita gente desconfiada se teria futuro no time, no clube e tal. Segunda melhor campanha do Campeonato Paulista. Quer dizer, 2 derrotas apenas. Então, realmente vai conseguindo fazer um bom trabalho o Fábio Carilli, que ao lado do Tite já fazia um bom trabalho preparando a defesa e como técnico está saindo muito bem. Pois é, o bacana nessa história toda foi o gol do Léo Jabbar, né? E melhor ainda a declaração dele, que quando perguntado sobre como é que resistia a pressão da torcida e tal, ele disse, pô, pressão para jogador de futebol. Pressão que tem o trabalhador, que tem que acordar às 7 horas da manhã, pegar condução e não sabe se vai voltar para casa. Pois é, eu ia falar assim, não sabe se vai ter aposentadoria, não sabe nem se vai voltar para casa. Pois é, pior agora, né? Porque ainda estão preparando uma puxada de tapete para cima do trabalhador. O 13º também, né? Parece que querem tirar o 13º. Vamos ter um retrocesso. Bom, eu já disse aqui que nós caminhamos. O mundo está fazendo um caminho de volta. Nós estamos na época das capitanias hereditárias, né? A gente vê os políticos todos transferidos para filho, para neto, para esposa, para não sei quem. Só muda o nome. Todas maracutaias, né? E ainda por cima, nós caminhamos rapidamente para a Idade Média. Ainda chegamos lá... Já pensou também a época das fogueiras? Queimar todo mundo na praça pública? Vai. Não vai demorar muito. As bruxas. As caças bruxas. As louras bruxas. Não, louras não. Daqui a pouquinho... Nós vamos ver a reportagem completa da reunião hoje na sede da Federação Paulista de Futebol, que definiu datas e estádios onde acontecerão os jogos da próxima fase do Paulistão. Mas já adiantamos que teve polêmica, viu? Porque o Linense escolheu... Tô vindo pra cá, Pascoal, tô vindo mais pra cá. Porque o Linense escolheu o Morumbi para mandar o jogo, justamente a casa do rival nas quartas de final. Por isso, a gente quer saber, esse é o tema da nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Você achou ético o Linense vender o mando de campo para o São Paulo? Acesse o site e vote resultado no final do programa de hoje. E aí? Eu vou falar muito mais sobre isso no decorrer do programa. Quando chegar a hora, quero falar muito, porque eu acho um absurdo. E aí defendem tanto os campeonatos regionais. Para quando tem um jogo decisivo, mandar os 2 jogos em São Paulo... Sabe, se é para fazer dinheiro, vai, sei lá, marca amistosos. Eu acho um absurdo. Não é nada ético, não é nada correto. E acho um absurdo a Federação Paulista aceitar um negócio desse. Tá levando também, né? É isso aí, é um absurdo. Eles fazem esse campeonato paulista aí, cheio de rodadas inúteis para encher linguiça. Para encher linguiça, não. É para... O argumento é que o clube grande vai poder jogar no campo que ele nunca joga e tal. Aí eles fazem isso. Aí quando chega um momento desse, em que deve prevalecer a questão técnica, aí vem a grana. O meio a meio, né? Sabe, isso aí, futebol não é filantropia, gente. É uma competição. Que onde deve ganhar o melhor, o maior, aquele que tem mais poder. Essa é a realidade. Não é essa coisa de dizer assim, coitadinha do pequeno, mas é um jeito dele ganhar um dinheirinho. Peraí, isso aí não é filantropia, cada um na sua.
cada macaco no seu galho. Os pequenos jogam com os pequenos dentro de uma realidade que é a deles, até que eles se transformem em grandes. Porque os grandes hoje não nasceram grandes. Todos foram pequenos, entendeu? E cresceram, e construíram uma história, e construíram uma tradição. Então vamos devagar com essa dor aí, hein? Menos mal que no Campeonato Brasileiro já acabaram com essa palhaçada. Mas agora, aqui em São Paulo, né, o principal campeonato regional do país. Deixa pra lá. Que vergonha, né? Bom, com um gol do artilheiro Gilberto aos 40 minutos do segundo tempo, o São Paulo ganhou do São Bernardo e também acabou com a sequência de 5 jogos sem vitória. Ufa! O resultado rebaixou a equipe do ABC Paulista para a segunda divisão. Veja com Adriano Dolfi. Sem vencer há 5 jogos, o São Paulo foi a campo com uma equipe inteiramente alternativa. 5 jogadores nascidos nas categorias de base do clube e ainda Denis, que vinha sendo utilizado como reserva no posto de titular. São 3 goleiros de nível parecido, muito bons. Eu acho que a chegada do Sidão serviu para que o Renan e o Denis também subissem seu padrão de jogo. E hoje a gente vê nos últimos 5 jogos nenhuma falha cometida por um goleiro nosso. E o camisa 1 mostrou serviço aos 5 minutos. Alisson fez bela jogada e Denis espalmou. No rebote contou com a sorte, pois o chute de Rafael Costa bateu na trave. O tricolor respondeu no cruzamento de Júnior Tavares. Wesley chegou atrasado e pediu pênalti de Anderson Conceição nessa disputa com o atacante Chaves. No fim da primeira etapa, o São Bernardo ainda tentou de longe e Denis fez a defesa em 2 tempos. O jogo estava morno e no segundo tempo a primeira chance foi com Júnior Tavares, somente aos 19 minutos. Na resposta, o São Bernardo bateu escanteio. Lucão raspou na bola e Denis fez um milagre. Gilberto entrou na vaga de Chaves e pediu pênalti quando Anderson Conceição desviou o cruzamento com o braço. As 2 bolas tocaram na mão dos jogadores do São Bernardo, né? O segundo, então, foi mais escandaloso do Carrinho, porque ele dá o Carrinho com a mão, levantar a bola, iria para o Shailon no meio da área. Não lembro de quem é a assistência, do Gilberto, se eu não me engano até, né? Gilberto que cruza e a bola bate nos 2 braços, Vidal cai com os 2 braços, bate. Mas o regra 3 aqui, o quarto árbitro estava bem, ele deu azar que ele estava anotando no papelzinho dele, não sei o que ele estava anotando, ele estava de cabeça baixa. Neilton tentou da intermediária e Daniel fez linda defesa. O gol do São Paulo foi apenas no finalzinho da partida. Gilberto aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede. Final, São Paulo em primeiro no grupo 1, São Bernardo rebaixado 0. O que eu quero é propiciar para eles a oportunidade, a chance de cada um mostrar o seu valor, o seu trabalho. Todos tiveram. E a partir de agora nós vamos escolher a melhor formação, dentro das possibilidades, analisando a situação do Cueva, a volta do Prata, do Buffarini, a chegada do Tomás, enfim, a chegada do Edmar também. Nós vamos agora, é uma pena que chegaram em cima da hora esses jogadores, mas nós vamos analisar agora a melhor maneira de disputar 3 competições diferentes no mês de abril. Aleluia! São Paulo não tomou um gol. Em jogos oficiais no ano foi a bola na trave. Pois é, foi a não tomou um gol. Pois é, foi a segunda vez em jogos oficiais que o São Paulo não tomou gol. Você teve um outro jogo com 13 que também não tomou gol, né? E claro que tem os 2 jogos de pré-temporada lá no torneio da Flórida, mas esse não Aí conta, vamos dizer o seguinte, não tomou gol porque jogou com 3 zagueiros de fato, e mais 3 volantes. Entendeu? Quer dizer, olha aí a bola fora os 2. E por sorte, o São Paulo não fez gol porque mexeu no time no segundo tempo, deu uma equilibrada e tal. Claro, o Rogério está certo quando diz que tem que fazer as últimas experiências e tal, porque agora a fase é para valer. Mas devagar quando andou, o São Paulo está andando para trás. Ele era o time que jogava para frente, fazia muito gol, podia tomar gol, e ele tomou gol por deficiência técnica dos seus zagueiros, não por causa do sistema, por causa do São Paulo ser um time mais ofensivo do que deveria ser. Não, ele era ofensivo como deveria ser. E está deixando de ser. E isso aí
causa dessa síndrome dos gols tomados. Né? Ô, Rogério, não dá pelota para essa turma de retranqueiro que tem por aí, viu? Que, na imprensa principalmente, aqueles caras, aqueles velhos, aqueles jovens sisudos, jovem velho, viu? Tá cheio disso aí, hein? Tá cheio. Tá cheio, tá cheio. Bom, com a liderança geral garantida, o Palmeiras foi a Campinas enfrentar a Ponte Preta sem usar força máxima. Do outro lado, a Macaca ainda tinha chances de terminar a primeira fase na liderança do grupo. E o Alexandre Silvestre mostra em detalhes como foi esse jogo. O jogo começa meio esquisito. Bicão, tropeçada, até que Jefferson, lateral da Ponte, tenta fazer algo melhorzinho. Praz vai no golpe de vista. Dudu em campo arma a primeira jogada mais ou menos do Palmeiras. Ravanelli pega fraco e facilita a vida do Fernando Praz. Cleison acha uma brecha. Praz trabalha de novo. Dracena, Fabiano, que confiança, hein, rapaz? Cleison, agora pelo lado, leva certo perigo ao goleiro do Verdão. Bem doido é o Felipe Melo, também sabe jogar. Que bola enfiada. Roger e Eric batem cabeça e Aranha chega junto. Perigoso, Vitor Hugo. É entrar assim, cara. Terceiro amarelo. Tá fora da primeira partida do mata-mata. Escondidinha está a coruja em Campinas. Acorda, filha. O segundo tempo já tá rolando. E vamos subir a temperatura dessa pelada, pessoal. 0-0, chato. Quem sabe o Keno não põe fogo na peleja. Olá! Tá esquentando, né, Ravanelli? Né, Dudu? Ficando legal. Bike do Felipe Melo lá atrás. E na frente, queima, Keno, queima! E cadê o peito, William? Peito tem o gordinho Leandro Bizio, que dá pênalti do Zé Roberto em Potker. E vermelho pro Zé, que também será desfalque na ida das quartas de final. Potker, artilheiro do campeonato, abre o placar para Macaca e garante a vitória da Ponte. Junto com Aranha, que defesa nos acréscimos. 1-0 em cima do Palmeiras, dono da melhor campanha do Paulistão. Conseguimos construir coisas boas, só que nós não finalizamos, né? Nós desperdiçamos alguma chance, tivemos, né, um domínio da partida, mesmo com um a menos, né, conseguimos chegar ao gol adversário, né? Faltou um pouquinho, né, a gente ser mais agudo, ter mais presença de área para que a gente pudesse, né, fazer o gol. Se tem hora para perder, essa foi a hora? Nunca tem hora para se perder, né? A gente não veio aqui para perder, veio aqui para ganhar. Mas essa é a hora. Agora você chega numa reta final agora que, né, a derrota ela pode custar uma desclassificação. Então a gente tem que entrar mais ligado, mais incisivo, para que a gente possa chegar no objetivo que a gente quer. Alberto, não sei se você tem a mesma sensação que eu. Às vezes, vendo o Eduardo Batista falando depois do jogo, me passa a sensação que ele está assustado ainda. Sabe? Com a situação, com tudo. Por exemplo, o Palmeiras conseguiu uma sequência boa, terminou essa fase aí com a melhor campanha. Era para estar mais assertivo, né? Menos, sabe? Perdeu, tinha aí vários reservas em campo, mas o que vale mesmo é que a campanha é vitoriosa. O que me preocupa nesse Palmeiras é o seguinte, é aquela história, o resultado foi muito bom, primeiro da fila, mesma coisa do Corinthians, segundo da fila, então o resultado não tem nada a ver necessariamente com o desempenho. O Palmeiras tem um elenco extraordinário para os padrões do futebol brasileiro. Tem jogadores de alto nível em várias posições. Tanto titular e reserva. Não era para titular e reserva. Não era para estar jogando esse futebol tão pequenininho. Futebol retraído, sem imaginação, sem
grandes jogadas. Eu não vejo uma definição de princípio no jogo do Palmeiras. O São Paulo estava lá jogando com... eu quero jogar no ataque, marco pressão no campo adversário, tem que fazer gol. Você viu o discurso em campo? Estava lá. Você tem um princípio e está aplicado esse princípio. No Palmeiras eu não vejo princípio nenhum. Ele joga por força da sua qualidade técnica, mas não, como time, ele não apresenta uma proposta diferente ou mais audaz, mais ofensiva, mais compatível com o nível técnico que tem. E tem qualidade para isso. Por isso, é isso que eu estou dizendo. É mais compatível com o nível técnico que o time possui. Tanto que, falando em filosofia, o Corinthians tem um elenco mais limitado, mas está lá também bem definido. É um time que joga atrás, marcando, para contra-ataque. O feijão com arroz. Bom, na Vila Belmiro, pouco mais de 3 mil torcedores apareceram para assistir o duelo entre Peixe e Novo Horizontino, que para o Alvinegro valia a confirmação da liderança do grupo e a vantagem de mandar o segundo jogo em casa na fase seguinte. Mesmo com a equipe quase inteira reserva e saindo atrás no placar, o Santos buscou a virada e confirmou a primeira posição. Na Vila Belmiro, o Santos teve que buscar o resultado diante do Novo Horizontino, que saiu na frente com o Henrique logo aos 10 minutos de jogo, 1-0. Ainda no primeiro tempo, o árbitro viu mão na bola de Guilherme Teixeira dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Kaique bateu bem e deixou tudo igual na Baixada. Veio o segundo tempo e novamente Kaique que balançou a rede. Assistência de Rafael Longini e gol do camisa 18. 2-1. Quase no final, Copete fez a jogada pela esquerda e tocou para Thiago Ribeiro definir o placar. Santos 3, Novo Horizontino 1. Uma oportunidade dada aí a muitos jogadores que não vinham atuando novamente e fizeram uma partida semelhante àquilo que nós encontramos em São Bernardo, jogando com propriedade, jogando com a busca daquele trabalho que vem sendo desenvolvido, né, e mantendo a mesma postura da equipe principal em relação à campanha realizada. Chegamos aí a 3 pontos do líder da competição na primeira fase. Eu acho que um pouco aquém em relação àquilo que imaginávamos, principalmente em alguns resultados. Nossa chave foi muito disputada até um determinado momento, depois Santos e Ponte mantiveram a pontuação e merecidamente chegaram, e agora passarão aí por uma prova importante, até porque duas equipes que fizeram campanhas bem próximas e tiveram também um crescimento dentro do próprio campeonato. A gente falava do futebol do Palmeiras, né? O Santos é que me parece que tem um futebol melhor definido, né? Uma postura definida, já vem desde o ano passado. O São Paulo ainda está se encontrando. O discurso é interessante, mas nem sempre corresponde em campo. O Santos não, tem material técnico e tem uma filosofia bem definida. Acho que é o que melhor joga dos 4 grandes. Só que também tem o adversário mais difícil, que é justamente essa Ponte Preta, essa macaquinha que costuma aprontar muito nos quintais. Esse é realmente, essa é a pedra na chuteira do Santos, né? Que, como você disse, eu concordo, é o time que pratica o futebol mais interessante, com maior frequência, porque o São Paulo teve sobe e desce e tal, o Palmeiras também, o Corinthians ainda não subiu, né? Ele fica ali naquela... Mas o Santos é o que tem com maior frequência o melhor futebol, que mais me agrada, né? Futebol ofensivo, leve, procura sempre fazer as jogadas bonitas e tal, e isso aí é que eu acho que é futebol. O resto é para o ímpar. Mais 4 jogos completaram a última rodada da primeira fase do Paulistão. Ituano e Red Bull Brasil empataram por 0-0. Esse jogo aconteceu no estádio Novelli Júnior em Itu. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Ferroviária também ficaram no 0-0. O São Bento ganhou do Mirassol em Mirassol por 1-0 e o Audax perdeu do Santo André em Osasco 2-1 e caiu para a Série A2. Veja agora como ficou a classificação geral do Paulistão. Vale lembrar que a soma dos pontos, a soma continua valendo para as quartas de final e para a semifinal.
tá bom? O Palmeiras somou 25 pontos e, por enquanto, tem a melhor campanha da primeira fase. Com 24, o Corinthians está na segunda colocação, o Santos vem em terceiro com 22, a Ponte Preta também tem 22, mas está na quarta colocação, porque o Peixe tem um saldo de 7 vitórias e a Macaca 6. O São Paulo terminou a primeira fase em quinto lugar com 20 pontos, Linense com 17 ao sexto, em sétimo está o Botafogo também com 17, Mirassol e Novo Horizontino fizeram 15 pontos, Ituano e Santo André 14, São Bento 13, Red Bull Brasil e Ferroviária também somaram 13 pontos e caíram agora para a segunda divisão. São Bernardo com 10 pontos e o Audax com 9 pontos. Eu estou bem chateado com o rebaixamento do Audax. Explico. Eu também. Porque já ouvi colegas e tudo, a respeito, cada um, né, tem a sua, mas aquela história, falavam tanto do Fernando Diniz, foi vice-campeão paulista, futebol bonito, quase caiu com o Oeste e agora caiu com o Audax como se ele fosse um grande lixo. Meu Deus, tirando o Tite na seleção brasileira, técnico que apresentou futebol mais vistoso, mais interessante, foi justamente Fernando Diniz. Isso mesmo. E aí você tem que ouvir eu já mudei de rádio quando estava ouvindo essa situação. Mas são aqueles velhos jovens que estão por aí. Mas vem cá, é um futebol bonito, vistoso e que cai para a segunda divisão. Então mas é um futebol bonito, vistoso e que não resolve. Mas olha aqui. Claro que resolve. Mas tá na segunda. Caiu. Mas olha aqui, quando o Fernando Diniz esteve aqui no Mesa Redonda, num intervalo lá, eu conversei com ele e disse, olha, tudo bem, mas o seu time é fraco, tecnicamente, jogadores são fracos. Ele fez uma cara de quem não concordava e tal, mas a verdade é essa. Sim. Esse time joga... E não adianta técnico. O técnico contribui muito em algumas vezes, material. Em outras nada, mas fundamentalmente é o jogador que resolve. Claro. E aí você precisa de tempo para o time se entrosar, para tudo mais. Quer dizer, o Campeonato Paulista é um campeonato muito curto. Simples assim. Eu não vejo que ele não tenha qualidade porque caiu e nem acho que não seja competitivo. É assim mesmo. Quando você já imaginou que o Audax chegaria a uma final de Campeonato Paulista? E chegou goleando São Paulo, eliminando o Corinthians em plena arena Itaquera, fazendo o Santos que joga pra frente, jogar retrancado atrás, porque senão tomava um chocolate. O ano passado. Mas o que restou desse time do ano passado? Vendeu todo mundo. Então pronto, simples assim. Isso explica. O problema não é o técnico, é a renovação que tem que ser feita. Aí sim. Ué. Bom, então tá bom. Aí sim. Mas caiu. Aí sim. Aí a Federação Paulista de Futebol divulgou hoje datas e horários dos locais dos jogos das quartas de final. Então vamos ver aí com Adriano Dolfi. A reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol com os presidentes dos 8 clubes classificados definiu as datas das quartas de final do Campeonato Paulista. A tabela ficou da seguinte maneira. No sábado, às 4 da tarde, a Ponte Preta enfrenta o Santos no Moisés Lucarelli. Às 6h30, Botafogo e Corinthians no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No domingo, às 4 da tarde, Linense e São Paulo no Morumbi. E às 7 da noite, Novo Horizontino enfrenta o Palmeiras no Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. O ponto polêmico da reunião ficou por conta da escolha dos locais dos jogos envolvendo o confronto entre Linense e São Paulo. A Federação Paulista de Futebol, em conjunto com os clubes, decidiram que o estádio do Morumbi será palco tanto da partida de ida quanto do jogo de volta. É uma decisão tomada que a gente já tinha pré-conhecimento de algumas limitações de estádio que o Linense tem. Desde o ano passado, até por uma recomendação do Ministério Público, o estádio vem em obras e a gente ainda não conseguiu concluir, junto com a Prefeitura, o estádio municipal. Eu não tenho essa possibilidade de jogar em Lins. As duas opções que nos restaram foi jogar em uma outra cidade do interior ou na capital. Muito claramente que em qualquer cidade do interior que a gente jogue contra o São Paulo, a torcida da maioria vai ser do São Paulo. O senhor vê alguma espécie de vantagem do São Paulo de jogar essas duas partidas em sua casa? O futebol hoje está muito próximo, né? Está todo mundo muito equilibrado, né? Você já não vê mais equipes perdendo muito feio, enfim, as equipes estão bem niveladas. Linense é uma grande equipe, assim como é o Botafogo de Ribeirão Preto. As distâncias entre equipes grandes e equipes pequenas diminuiu muito. Eu acho que até hoje não existe
mais essa diferença tão grande. Assim, os duelos de volta também ficam definidos. No dia 7 de abril, uma sexta-feira, às 9 da noite, o Palmeiras pega o Novo Horizontino no Pacaembu. No dia 8, sábado, às 4 da tarde, o São Paulo enfrenta a Linense novamente no estádio do Morumbi. No dia 9, domingo, às 4 horas, Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians. E na segunda-feira, dia 10, às 8 da noite, o Santos enfrenta a Ponte Preta no estádio do Pacaembu. Por que o Pacaembu, o segundo jogo? Porque nós estamos querendo há algum tempo jogar no Pacaembu. É uma promessa que nós fizemos de jogar mais no Pacaembu, promessa que fizemos para a nossa torcida. O fato de jogar a segunda partida na sexta-feira, nosso entendimento foi uma data bastante significativa, porque nós temos o jogo na quarta da Libertadores, né? Então nós temos um espaço de tempo importante para jogar depois com o Penharol. Para o Palmeiras foi importante jogar na sexta-feira. Sim. O Palmeiras tem um ponto na frente e o Corinthians, para ter essa vantagem na final, só acha possível no confronto? O Palmeiras tem o jogo importante contra o Novo Horizontino? Tudo é possível, né? Mas eu acho que o objetivo maior é você passar de fase, né? Logicamente que se a gente puder fazer isso com 2 vitórias e torcer para o Palmeiras não ganhar pelo menos um dos jogos, a gente consegue alcançar o primeiro posto do campeonato. Vamos para o campo. Eu fiquei prestando atenção no senhor Jacobson, diretor de São Paulo, quando questionado, né? São Paulo não tem vantagem. Eu não sei por que contrariar o óbvio. É claro que o São Paulo tem vantagem. E esse argumento, porque não existe muita diferença mais do pequeno e o grande. Então vamos imaginar, São Paulo e Corinthians, por exemplo, numa semifinal de campeonato. Joga as duas em Itaquera, portanto, é óbvio que faz diferença. É óbvio, e a questão técnica fica prejudicada. Claro. O presidente do Linense falou assim, não dá para jogar em Lins, e se jogar em qualquer outra cidade do interior, teria maioria São Paulina. Só que jogar as 2 partidas no Morumbi não tem o menor senso, você vendeu um mando de campo. Claro. Qual a lógica do Santos jogar em Campinas contra a Ponte Preta, o Palmeiras ir lá para Novo Horizonte e o São Paulo não tem nada a ver com isso, ok? Né? Mas é um absurdo, a Federação Paulista não pode aceitar. Tem a questão ética, tem a questão da credibilidade do campeonato, porque muda. Se foi criado esse mata-mata com 2 partidas, para você ter uma partida fora e uma partida em casa, um time jogar as 2 em casa, distorce totalmente o sentido da coisa. É de um amadorismo. Alguém vai falar assim, não é amadorismo porque tem dinheiro envolvido. Porque a Linense vai receber talvez esses 2 jogos, o maior dinheiro da temporada inteira. Então, se o dinheiro é a questão, para de jogar bola, não precisa nem jogar. A questão de... O Palmeiras vai jogar no Morumbi, né? Não, no Pacaembu. No Pacaembu, não. O Palmeiras acho que joga no Morumbi. Morumbi? Não sei, eu preciso confirmar isso aí. Eu tinha visto o Pacaembu. Mas de qualquer forma não vai jogar no parque. É no Pacaembu. É no Pacaembu. Não vai jogar E eu fico pensando aqui, os caras quando começaram a construir esses estádios para a Copa do Mundo, não sei o quê, arena multiuso, arena inteligente. Mas quantos neurônios tem essa arena aqui? Tem um show de música, tem que arrancar o gramado todo, fica inutilizado o estádio para aquilo que ele foi construído, que é o jogo. A arena multiuso não tem nem pista de corrida em volta. Que multiuso para qual o outro uso além do futebol ou do show? Que show teve nos estádios todos do mundo há muitos anos, a vida inteira. E não precisava chamar de arena multiuso, arena inteligente. Inteligente e multiuso era o Pacaembu, o velho Pacaembu, quando tinha concha acústica. Verdade. Por quê? Porque era um espaço destinado a apresentações musicais, shows, sinfônica e tudo mais,
que não mexia com o gramado, né? E tinha lá a pista de atletismo, tinha combinado ginásio, não sei o que. Isso é multiuso. Isso porque foi conseguido. Eles enganam e o povo entra nessa com a maior tranquilidade. Eu fico doente de ver isso, viu? Fala, bruxa. Sobre o Santos jogar no Pacaembu, aí sim, tudo bem. O Pacaembu também é a casa do Santos e será muito bem-vindo. E finalmente vai ter torcedor, porque lá na Vila o torcedor não prestigia muito, não. É só verdade. corneta. Tá uma vergonha, mas né? Presença, torcer mesmo que é bom. A Associação de Futebol Argentino tem um novo presidente. Olha lá, Celso, que a gente estava comentando do presidente lá que apareceu agora. Cláudio Tapia foi eleito para comandar a entidade que está mergulhada numa profunda crise. E uma das primeiras metas desse dirigente é reduzir a suspensão imposta ao craque Lionel Messi para que ele possa ajudar a seleção na briga por uma vaga na Copa do Mundo. A Associação de Futebol Argentino, a AFA, passou por uma grave crise no último ano com a destituição de toda a diretoria e gestão temporária de um grupo interventor que culminou com a eleição do novo presidente da instituição nesta quarta-feira. Cláudio Tapia, que foi eleito com 40 dos 43 votos possíveis para um mandato de 4 anos. É presidente pelo 5º mandato do Clube Atlético Barraca Central, time da 3ª divisão, e o novo Cartola já chega com 2 batatas quentes para segurar. A primeira é tentar reduzir a pena de 4 jogos de suspensão imposta pela FIFA a Lionel Messi. Toda a Associação de Futebol Argentino e todos os que integram Toda a Associação de Futebol Argentino e todos que a integram vão fazer todos os esforços necessários para que a pena, que entendemos que não foi justa, seja reduzida em breve. Realmente vamos fazer os esforços necessários para que esta pena seja diminuída, porque entendemos que não é apenas injusta, mas que também não cumpre com os artigos vigentes para ser aplicada. Não cumpre com os artículos vigentes que tem para ser aplicada. Outro tema espinhoso a cargo do novo Cartola argentino é a permanência ou não de Edgardo Balsa no comando técnico da seleção. É o técnico. Temos que respaldá-lo. Nós temos que fazer todo o esforço para que a seleção argentina classifique para o Mundial e tenhamos a melhor Copa que todos merecemos. Sem dúvida, temos que apoiá-lo, como temos que apoiar todos os jogadores. Eu acho que essas 2 batatas quentes vão queimar as mãos dele. Primeiro, porque dificilmente vão voltar atrás na punição ao Messi. Diferentemente aqui no Brasil, provavelmente converteria a pena em cesta básica. Mas não me parece que deve ser feito. E segundo, que eu acho também que o Balsa não vai conseguir se segurar. O próximo adversário da Argentina é o Uruguai. E a chance da Argentina perder sem o Messi é gigantesca. Sem dúvida. O Balsa não tem a menor condição. O sujeito que confunde o Ganso com o Rogério, quer dizer, mistura o arco com a flecha, ele acha que é a mesma coisa. Isso não pode ser técnico do time da esquina, quanto mais numa seleção como a Argentina. A Federação Argentina, meu Deus do céu, consegue ser pior do que a CBF. E, na verdade, a pena imposta ao Messi é exagerada, uma reclamação, não foi nem agressão, não foi nada muito grave, muito sério. Foi uma reclamação na beira do campo, com bandeirinha que ainda passava a mão na cabeça dele. Quer dizer, olha, fala, linda. Acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, tem a nossa página no Facebook, Gazeta Esportiva. Você pode rever os programas no nosso canal no YouTube, TV Gazeta, ou youtube.com/Gazeta Esportiva, e tem o site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. E recado importante, domingo, 9 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate com as presenças do diretor de futebol do Corinthians, Flávio Adalto, e do técnico do Santos, Dorival Júnior. Imperdível, hein? Já aproveita aí para mandar sua pergunta, suas fotos, seus vídeos, tudo aí pra galera, pelo canal torcedor do site gazetesportiva.com. Falou? A quarta-feira também teve Rede Balançando pela Copa do Nordeste, Campeonato Carioca e o Campeonato Gaúcho. Veja os gols. Campeonato Gaúcho, Internacional encarou o Cruzeiro e o time do interior saiu na frente com o golaço de Lucas Martins aos 27 minutos de partida. O Cruzeiro ampliou 11 minutos mais tarde. John Lennon fez boa jogada pela direita e cruzou para Lucão chegar batendo de primeira. O Colorado descontou logo aos 2 minutos do segundo tempo, uma jogada muito parecida.
Brenner avançou pela direita, bateu cruzado, o goleiro não conseguiu segurar e Nico Lopes aproveitou a sobra. E ficou nisso, Inter 1, Cruzeiro 2. As duas equipes voltam a se enfrentar pelas quartas de final do Gauchão. O Grêmio também fechou a primeira fase do estadual com derrota. 1-0 para o São Paulo. Gol de Cleiton aos 30 do segundo tempo, aproveitando o vacilo do goleiro Bruno Grassi. Nas quartas, o tricolor gaúcho vai encarar o Veranópolis. Pelo Campeonato Carioca, o Madureira recebeu o Fluminense e abriu o placar aos 6 minutos de partida com Júlio César. O tricolor das Laranjeiras chegou ao empate só aos 13 minutos do segundo tempo, neste gol chorado de Pedro. O Fluminense conseguiu a virada 3 minutos mais tarde, com Nogueira completando o cruzamento da medida de Sornosa. Só que os donos da casa não se entregaram e Júlio César deu números finais ao marcador. Madureira 2, Fluminense também 2. O Flamengo ficou no empate fora de casa. Felipe Viseu abriu o placar contra o Volta Redonda aos 36 minutos de jogo. O Voltaço empatou aos 16 da segunda etapa com o Luan e ficou nisso, 1-1, placar final. Pelas quartas de final da Copa do Nordeste, os visitantes se deram bem nos jogos de ida. O Sergipe até saiu na frente do Bahia com um golaço de falta de Elton. Mas o tricolor baiano empatou com o Hernani, cobrando pênalti, virou com Zé Rafael batendo forte da entrada da área, fez 3-1 com Matheus Reis, chutando 2 vezes para superar o goleiro Ferreira e chegou ao 4º gol com o Regis batendo na saída do goleiro. O Sergipe ainda descontou com Fabiano no final do tempo regulamentar. E ficou assim, Sergipe 2, Bahia 4. O Vitória encarou o River no Piauí e abriu o marcador com Chiesa logo aos 2 minutos de partida. Mal deu tempo de comemorar. 2 minutos mais tarde, Brizuela, de cabeça, deixou tudo igual em Teresina. O Vitória voltou a ficar em vantagem aos 10 do segundo tempo com Alan Costa, também de cabeça. Os baianos ampliaram a vantagem aos 35 minutos. Chiesa se livrou da marcação e tocou para David, livre, fazer 3-1. O River respondeu rápido e descontou com Negueba. Só que a reação parou por aí. River 2, Vitória 3. Já o Santa Cruz bateu o Itabaiana fora de casa pelo placar mínimo. Anderson Salles fez o único gol da partida aos 20 minutos de jogo. Itabaiana 0, Santa Cruz 1 e foi só. E com o retorno de peças importantes do elenco, o Palmeiras voltou aos trabalhos agora à tarde na academia de futebol. O Osmar Garrafa acompanhou. É isso, Michele. O Palmeiras, que agora terá na fase de oitavas de final o Novo Horizontino em 2 partidas. O primeiro jogo acontecendo em Novo Horizonte no próximo domingo. E o Palmeiras depois recebe o Novo Horizontino na sexta-feira da outra semana, jogando no estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, e não no Allianz Parque, que estará cedido para um show. Portanto, o Palmeiras manda a sua segunda partida em casa, mas na cidade de São Paulo e no estádio do Pacaembu. Hoje aqui na academia, na reapresentação, no gramado apenas os atletas que não se movimentaram os 90 minutos da partida de ontem contra a Ponte Preta. Johan foi o jogador que concedeu entrevista coletiva, fez a sua estreia com a camisa palmeirense e o atleta agora vive a expectativa de ser reaproveitado nessa sequência de Campeonato Paulista. A concorrência dentro do grupo ela é muito boa e sadia, não tem como não falar dos jogadores que é só de qualidade, e quando a gente tem alguns minutos dentro de campo a gente tem que aproveitar da melhor maneira, desempenhar um bom futebol e mostrar o porquê estar aqui. Então acho que foi isso que eu fiz, tentei dar o meu melhor e ajudar o Palmeiras. Ficou pensando no lance, vendo, revendo, ficou remoendo? Rolei umas 5 vezes na cama para cada lado, sonhei, imaginei como é que seria. Acho que seria um sonho realmente com uma estreia, entrar e estrear fazendo um gol. Mas acho que foi uma boa partida, consegui fazer um bom jogo. Como eu disse, o resultado não foi o que a gente almejava, mas para mim foi gratificante poder fazer uma estreia e estrear bem. Amanhã, aqui mesmo na academia, acontece o trabalho a pronto, quando a equipe será praticamente confirmada pelo técnico Eduardo Batista para o compromisso do próximo domingo em Novo Horizonte. E a notícia de última hora e importante é que o Guerra retornou da seleção venezuelana. O jogador está com 2 fraturas no nariz e já está vetado para esse compromisso. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa,
para o Gazeta Esportiva. Bom, depois de vencer o Linense por 3-1 e terminar a primeira fase com a segunda melhor campanha do Paulistão, o Corinthians começa a se preparar para enfrentar o Botafogo sábado em Ribeirão Preto. O repórter Fernando Gavini esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a quinta-feira do Timão. O Corinthians enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O primeiro jogo será neste sábado no estádio Santa Cruz, lá em Ribeirão. E o segundo no outro domingo, dia 9 de abril, na Arena de Itaquera. Para este primeiro jogo do confronto, o Timão terá a volta de todos os titulares que desfalcaram o time na partida de quarta-feira contra o Linense na última rodada da fase de classificação. Serão ao todo 6 alterações no time. O goleiro Cássio está de volta, depois de ter sido poupado para fazer um trabalho físico diferenciado. O Fagner, que estava na seleção brasileira, voltará também. O Pablo e o Rodriguinho cumpriram suspensão automática. O Maicon, que teve uma indisposição estomacal na véspera da partida, estará à disposição do técnico Fábio Carilli. E o Romero, que estava com a seleção paraguaia, também volta ao time titular corintiano. Ele volta no lugar do Pedrinho, jogador das categorias de base do Corinthians, que foi titular nas últimas 3 partidas e sentiu uma lesão no pé no último jogo contra o Linense. Será inclusive reavaliado nesta sexta-feira. Mas não é por isso que o Romero volta ao time titular, não. O Fábio Carilli disse ontem, depois do jogo, que o Romero é titular porque merece. O Romero conquistou isso fazendo bons jogos, fazendo bons clássicos contra Santos e Palmeiras. E domingo o Romero inicia o jogo. Nem poderia ser diferente, né? O Romero, ele tem uma aplicação tática, sabe? Que ela é digna de reverência. Ele ataca quando tem a bola e quando não tem, ele ajuda o lateral na marcação, sabe? Tem muita vontade. Eu acho que pode ser premiado justamente por essa vontade, mestre. Se ele jogasse um pouquinho mais de bola, seria melhor, né? Tivesse um pouco mais de habilidade, um pouco mais de técnica, o passe mais correto, essas coisas que são o essencial do futebol. Eu entendo essa coisa de hoje em dia o futebol tem que ser maior marcação, o atacante tem que marcar, só o atacante tem que marcar, o defensor tem que atacar. Só que não é isso que ocorre. O defensor não ataca. Você não pega um zagueiro que faça o que, por exemplo, fazia um Beckenbauer, que sai com a bola, vai lá, o Franco Baresi. Não, eles não fazem. Então por que o atacante tem que defender e o defensor não pode atacar? Isso em nome de um troço chamado equilíbrio, esse eufemismo, né, de hoje em dia. Peraí, gente. A função do atacante é atacar, a função do defensor é defender. Precisa contribuir? Precisa. Como? Você diminui o espaço do campo, você compacta o time, porque aí o atacante não precisa vir aqui na bandeirinha para marcar o lateral e depois não vai ter condição de chegar lá. Se você compactar, a participação dele defensiva é muito mais reduzida, num espaço menor, em que ele vai se desgastar menos e estará mais próximo do gol, que é a sua obrigação, que é a sua função, que é a sua tarefa em campo. Na verdade é acompanhar o lateral, né? Que normalmente os laterais descem e não dá só para um lateral cuidar de atacante e do outro lateral. Precisa da ajuda desse atacante. E isso até que ele faz bem, ele realmente é dedicado. Agora a gente volta a falar do São Paulo, que apresentou nesta quarta mais um reforço para a sequência da temporada. É com você, Adriano Dolfi. Boa noite a você aí em casa. Depois de receber a notícia de que irá atuar as 2 partidas pelas quartas de final do Campeonato Paulista dentro do estádio do Morumbi, o São Paulo recebeu uma notícia não muito agradável na tarde desta quinta-feira. O meia Cueva teve uma lesão confirmada, um edema na coxa esquerda, também um estiramento de grau leve, mas ao que tudo indica, vai deixar o atleta de fora das 2 partidas das quartas de final do Campeonato Paulista e pelo menos em uma das partidas da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Agora há pouco, aqui no centro de treinamento, o São Paulo apresentou o lateral esquerdo Edmar, jogador que coincidentemente estava defendendo o time mineiro. Eu cheguei
no segundo semestre do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro estava numa situação complicada e eu fiz 27 jogos pelo clube. E quando se trata de números como 27 jogos no segundo semestre é porque o jogador tem alguma coisa interessante. Foi isso que me qualificou estar no Cruzeiro. Esse ano realmente eu não tive a oportunidade de jogar, mas isso foi mais por opção do treinador. Eu aceitei o desafio porque São Paulo é um enorme clube e eu acho que, se tratando de São Paulo, não existe outro jogador que não tenha vontade de jogar. Então, quando apareceu a oportunidade de poder representar esse grande clube, eu não hesitei porque sabia que é uma casa de grandes histórias e foi por esse motivo que eu aceitei esse desafio e tenho certeza que vai ser um desafio aí que a gente vai poder colher grandes frutos. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. A pergunta era: você achou ético o Linense vender o mando de campo para o São Paulo? Deu que não, né? 68% dos votos. Gente, a Gazeta Esportiva dessa quinta-feira termina aqui. Amanhã é sexta-feira, mestre! Que maravilha! Semana cumprida, durou 14 dias essa semana, Celso. Bom, a gente se vê daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Mestre, bom final de semana. Domingo tá aqui, não? Não, no outro. No outro, eu também, então. Vou te acompanhar. Beijo. Jornal da Gazeta. Tchau.